Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Vamos agora iniciar uma segunda conversa com um painel de oradores ilustre e que me parece que tem um interesse extraordinário. O tema é de centros históricos, é o tema da feira. No entanto, nós estamos aqui a comemorar os 30 anos da paisagem cultural de Sintra, que não é um centro histórico, é muito mais do que um centro histórico. Portanto, estamos aqui algures entre esta dualidade de falar de uma coisa mais vasta, mas tentar nos concentrar numa coisa mais específica. Sintra foi classificada em 1995, é a segunda paisagem cultural no mundo, a primeira na Europa, foi uma nova categoria, mas a candidatura que deu origem à paisagem cultural era, se não estou em erro, e a Teresa iria começar por si, a Teresa Caetano é uma técnica superior da Câmara de Sintra, doutorada em História da Arte, foi e é diretora do Gabinete do Património Mundial. Teresa, começava com uma pergunta simples. A primeira candidatura, no tempo do Dr. Cardim, do Vítor Serrão... Sim, da qual eu também fiz parte. Os conspiradores Sim. daquela candidatura que depois seria um centro histórico, mas a própria Unesco disse não vai ser uma paisagem cultural. Não seria o centro histórico. Porque a pergunta é essa, onde é que está o centro histórico na candidatura? O centro histórico está na candidatura como o leitmotiv de tudo isto que nós temos. Foi no centro histórico que a paisagem cultural nasceu. Não fossem as vivências históricas do centro histórico e depois toda a metodologia associada à serra, os conceitos do fim do mundo, mas isto tudo começou por aqui. E depois começou a construção renascentista na falda norte da serra, e depois o período romântico, e nós temos uma paisagem em mudança, mas uma mudança construída, consciente e modelada. Portanto, nós tivemos sucessivas paisagens culturais, porque sempre que o homem intervém, o clima intervém, a paisagem muda, mas esta foi uma paisagem que foi conscientemente e determinadamente construída. Portanto, não, é uma paisagem natural, não sendo natural, porque foi sobretudo florestada com espécies exóticas e exógenas ao nosso território. Muito brevemente, a primeira candidatura já previa esta mescla entre o património e a paisagem, porque não fazia sentido só propor o Palácio Nacional de Sintra, não fazia sentido deixar o resto de fora. E nós propusemos... o Palácio Nacional de Sintra é o Palácio da Vila. Exato. E nós propusemos logo, à partida, esta mescla, porque foi o entendimento que nós tivemos. Nós não podemos dissociar Sintra do Centro Histórico de Sintra dos outros monumentos, nem tão pouco podemos dissociar da paisagem. E essa primeira tentativa redundou em fracasso, porque a Unesco não tinha uma figura que contemplasse este tipo, digamos, de híbrido, mesclada e tudo isso. E a candidatura foi retirada em 1990, creio eu, 91, porque não havia um enquadramento, porque havia o centro histórico, havia o monumento e havia a paisagem natural, e só depois é que integrou este conceito. E então, quando foi criado este conceito, nós reformulámos o dossiê e apresentámos, e foi apresentado em Berlim no dia 6 de dezembro de 1995, que foi o ano em que foi inscrita na lista do Património Mundial. Deixe-me interrompê-la só aí, Sim. para pegar nessa data, e passava aqui ao professor António Lamas. Professor António Lamas, professor catedrático de Instituto Superior Técnico, uma figura de grande referência no setor do património cultural, por os inúmeros cargos que ocupou, entre os quais presidente do Instituto Português de Património Cultural, no final da década de 80, e mais tarde presidente da Parque de Sintra Monte da Lua, antecedeu o arquiteto João Sousa Rego. Nesta altura, em 95, professor, corrija-me se eu estiver errado, houve um estudo para o Parque da Pena que o professor coordenou, a pedido da doutora Teresa Patrícia Gouveia, que era então Ministra do Ambiente. E isto é importante porquê? Porque eu hoje estive a ver, de propósito, para ter a certeza que tinha as datas certas. Estávamos no último governo de Cavaco Silva, a doutora Teresa Patrícia Gouveia era Ministra do Ambiente do governo de Cavaco Silva.
Mas, como a Teresa acabou de dizer, dezembro foi a data da classificação e já tínhamos outro governo. Entretanto, o governo de Cavaco Silva caiu, apareceu o governo do engenheiro Guterres, e nessa transição há um primeiro estudo para o Parque da Pena, que eu penso, o professor agora dirá, que é uma primeira preocupação com aquilo que já se adivinhava que fosse uma paisagem cultural, e, portanto já havia um pedido de atenção a este território, e o professor terá sido a pessoa que começou a estruturar isso. E quando depois há uma mudança de governo, há um novo ministro do Ambiente, que vem ser o engenheiro José Sócrates, e a Unesco insistiu que houvesse um órgão de gestão, cria-se a Parque de Sintra em 2001. Ora bem, temos aqui um momento de transição entre preocupação, classificação, criação de uma estrutura do lado do ambiente. E depois a pergunta depois vai ser, e do lado da Câmara, o que é que aconteceu? É a pergunta que segue pronto. Queria que o professor recordasse um bocadinho esse processo e desse a sua reflexão. Sim, é verdade, esse plano foi fundamentalmente para a proteção do Parque da Pena. Estamos a falar, eu acho que foi em 95. Sim. E isso foi entregue e desenvolveu-se. Eu só fui convidado para... depois, entretanto, em 2000, o governo constituiu a Parque de Sintra, Montalvoa. Naquela altura, Montalvoa. Agora já não se usa Montalvoa. Em 2000. Essa entidade foi gerida pela Câmara de Sintra, entretanto, numa perspectiva de que o Presidente da Câmara, Seara, acordou com o Ministro do Ambiente, nessa altura, a Parque de Sintra ser gerida também por ele na Câmara. Essa, digamos, designação ou essa nomeação acabou por ser considerada não regular nem ilegal e foi desfeita e, portanto, o Ministro do Ambiente, então, em 2006, é que me convida para vir, então, fazer... O professor Nunes Correia. Nunes Correia. E essa vinda para aqui foi, enfim, gostei imenso do desafio, de surpresa, e eu ontem estava a recordar em conversas, a Parque de Sintra tinha um déficit terrível e, portanto, foi logo um embate muito grande. Mas um embate que foi positivo porque, para resolver esse problema digamos, de déficit, que o Ministro do Ambiente, na altura, disse que devia ser qualquer coisa como 3 milhões de euros, eram 9. Isto obrigou a uma mudança muito grande nesta empresa, mas também para gerir este património, que foi surpreendente para o próprio governo. Criar um modelo para isso. Um modelo, e não é só isso, como ultrapassar a questão, porque a cultura não quis entrar na altura no salvar do passivo, e a mesma coisa aconteceu com a agricultura e com as florestas, que não quis ter uma representação como tinha antes, e portanto houve uma necessidade de alterar, e eu estive aqui mais ou menos quase 10 anos, alterar nessa altura, e face a essa realidade, digamos, a forma de gerir a Parque. Na altura, este foi o enquadramento. Portanto, houve um plano para o parque, que inspirou depois a sua gestão, etc, etc, mas foram em passos diferentes, momentos diferentes e intervenientes diferentes. Quando eu agora voltei a passear em Sintra, pela mão do novo presidente, procurei atualizar-me no que se transformou esta zona, e ainda estou a tentar atualizar-me. E foi um bocado de surpresa quando a doutora Catarina Valença me convidou, porque eu ainda não estou muito inteirado desta nova realidade. Mas aceitei porque este é um pretexto muito grande, este encontro, para pensar
o que é que 30 anos depois esta paisagem está e, portanto, no fundo, trazer algumas das coisas que eu sabia e confrontá-las com a realidade que vou agora conhecendo. Professor, deixe-me só, voltaremos a isso. Queria só brevemente passar pelo António e pelo João. O António, jurista de formação, é um conhecedor também do território depois de muitos anos, não é? Teve a trabalhar na Câmara de Sintra há muitos anos, passou pela Sintra Quórum, uma entidade criada pela Câmara de Sintra para gerir os equipamentos culturais. Hoje está na Cultura Sintra e está como diretor da Regaleira, que é um dos principais equipamentos. Como é que a Câmara geriu a ideia do centro histórico? Ou seja, nós temos uma Parque de Sintra que tinha um universo alheio ao centro histórico, extra-centro histórico. A própria Câmara criou uma entidade que não é para a gestão do centro histórico, é dos seus equipamentos. No meio disto tudo, como é que o centro histórico foi tratado? Era uma preocupação vossa? Era uma questão urbanística, não é uma questão patrimonial? Não, eu penso, vamos a ver, cedo o município reconheceu a relevância do património presente e a própria candidatura, como a doutora Teresa Caetano estava a dizer, foi toda ela legislada e construída dentro da estrutura municipal. Agora, não é fácil ter a seu cargo uma quantidade e uma densidade de património extremamente elevada. E eu penso que todos nós conhecemos alguns exemplos. Ainda ontem, no jantar, o Carlo Francini falava também de um local onde a densidade patrimonial também é extremamente elevada. Então, chicante foi a palavra que ele usou. Exato. Sintra, necessariamente a uma escala diferente, mas também com outro tipo de desafios. Agora, o próprio terreno em si é uma dificuldade acrescida para este centro histórico, não é? O centro histórico de Sintra, se calhar, é da dimensão ou um pouco menor que o centro histórico de Lisboa e no entanto tem uma dificuldade uma realidade completamente diferenciada das suas características morfológicas. Agora, eu acho que tem havido ao longo dos tempos algum acertar passo, porque são, como o Zé Maria estava a referir, vários intervenientes sobre a mesma área. E eu penso que o desafio que se tem colocado ao longo das últimas décadas tem sido exatamente esse. Isto é, como é que acertamos passo? É óbvio que o plano estratégico que foi desenvolvido para a candidatura definiu aqui uma matriz, mas acho que ainda hoje se tenta, e estou a ser aqui um pouco crítico, porque acho que nestas coisas temos também de fazer esse reconhecimento, porque se não o fizermos não conseguimos olhar para a frente e, portanto, esta é uma... Melhorar, não é? E melhorar, é suposto trabalharmos com câmaras de reflexão. Eu acho que ainda hoje há um pouco essa dificuldade. No nosso caso, no caso da Fundação Cultura Sintra, que foi instituída pelo município, caricatamente, na sua origem, para a promoção da cultura, não necessariamente para o património, mas que cedo, aliás a Fundação cumpre no próximo ano 30 anos, mas logo em 98 foi-lhe atribuída a gestão da Quinta da Regaleira. Na altura, um monumento que nem sequer tinha propriamente grande impacto no centro histórico. Era uma propriedade, foi durante várias vidas uma propriedade privada. Numa primeira fase é exclusivamente visitável em visita guiada, portanto não era por si só um grande catalisador de interesse e de público, e mais tarde, quando é decidido promover a sua visitação em regime livre, aí sim começa o seu crescimento, pese embora depois a explosão. E o José Maria também conhece por outras razões. Essa realidade acontece no pós-2015, 2014, 2015, quando a Parque Sintra, e o João também falará dessas dificuldades, somos confrontados com taxas de crescimento, por exemplo, em 96, 97, 98 e até ao período imediatamente anterior à pandemia, com taxas de crescimento próximo quase dos 50% ao ano. Consecutivo? Sim. Não, portanto, é uma curva. É uma curva exponencial.
Há quem diga que isso foi culpa do professor Lamas. que trouxe aqui, apresentou Sintra ao mundo. Mas retirando aqui a conotação pejorativa de culpa, deixa aqui o obrigado, porque de facto... Não, sem dúvida. Mudou radicalmente. Dá também as ferramentas, nomeadamente as mais importantes todas são as ferramentas financeiras para fazer face. Claro. E abrir aqui todo um manancial de oportunidades. Agora, retornando aqui um pouco ao princípio, à questão do Zé Maria, eu acho que ainda hoje há algumas arestas por limar, nomeadamente na criação de uma linguagem única, e eu estou a falar desde a questão da mobilidade até à questão do mobiliário urbano, a sinalética, a comunicação, é algo na qual acho que é necessário um investimento não só financeiro, mas também de dedicação e de atenção para se corrigir esse problema. Eu passava aqui para o arquiteto João Sousa Rego. O João começa na Parques Sintra já há mais de uma década, pela mão do professor Lamas, num projeto estruturante que era o eixo verde e azul, que ligava Queluz ao Jamor, e portanto era um projeto estratégico. E depois, durante a pandemia, teve o papel de gestão numa altura difícil em que os turistas desapareceram de Sintra, que foi destruturada a direção técnica. Portanto, João, tu conheces muito bem a empresa e agora voltaste como presidente do Conselho de Administração. Nesta estratégia de uma empresa que gere um património extraordinário, mas também extra centro histórico, eu pergunto-te como é que a empresa vê o centro histórico, qual é o impacto, porque é um impacto direto, quer dizer, no sentido em que o turista tem que passar pelo centro histórico para aceder a qualquer uma das propriedades da Parque Sintra, e portanto isto não pode ser fora de território, não é? Como é que tu vês os desafios que se colocam? Bem, bom dia a todos, primeiro, cumprimentar aqui todos da casa. A Parques Sintra tem no seu centro histórico, gera atualmente o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio da Vila, e portanto, apesar de ter uma gestão muito mais com muito mais preponderância em termos de área no Palácio da Pena e depois todo na Serra de Sintra, é evidente que a nossa visitação e as nossas propostas culturais têm como base passar pela Vila de Sintra, e muito bem, e que consequentemente temos que ter uma visão de disponibilidade e de partilha de soluções conjuntas com os diferentes stakeholders e os diferentes parceiros, que também estamos todos aqui, muitos de nós estamos aqui agora nesta mesa redonda, para encontrarmos soluções conjuntas de gestão deste património cultural único e que tem hoje em dia uma forte atratividade turística. A forte atividade turística tem dois polos neste momento muito fortes, que é o Palácio Nacional da Pena e a Quinta da Regaleira. Deixa-me só dizer, das últimas estatísticas que eu vi, eu sei que o António Brancanes também é um entusiasta das estatísticas, o Parque e o Palácio da Pena é a primeira atração cultural em Portugal, com cerca de 2 milhões de visitantes. E a Quinta da Regaleira é a terceira, com cerca de 1.300.000, que são dados antigos. Mas só para situar um pouco a importância de Sintra no contexto nacional, nem sequer é regional. Portanto, a estratégia preconizada pela empresa e primeiramente aqui pelo professor Lamas de reabilitar o Palácio Nacional da Pena, de trazer ao mundo aquilo que temos de único aqui em Sintra e na Vila, teve sucesso e foi um grande êxito, e que nos dá agora a enorme oportunidade de o saber gerir em conjunto e de ter um posicionamento relativo à nossa visitação cultural, sendo ela turística ou de visitação dos moradores do concelho, tendo aqui a oportunidade de podermos ter uma gestão conjunta com a capacidade também das diferentes cargas que a própria vila comporta e que a própria serra também comporta. O que é que isso nos dá também a oportunidade? Também nos dá a oportunidade de também mostrar ao mundo de forma mais eficaz outros monumentos que também a Parques Sintra gera, como o Palácio Nacional de Sintra, como
o Palácio Nacional de Queluz, de forma mais expressiva e garantindo uma maior dispersão, por um lado, em termos de visitação e de visitação turística, e uma proposta de um novo modelo de uma visitação mais demorada e mais respeitadora do espaço e das cargas e das vivências das comunidades locais. Para isso temos que trabalhar em conjunto e temos que conseguir promover soluções com visitações diferenciadas, não tanto como acabou o grande aumento de pressão que tem o cume em 2019, portanto pré-pandémico, e que depois cai abruptamente. É preciso ver que quando recuperamos o turismo há uma tendência de voltar aos produtos culturais mais fortes e, portanto, a pena recupera alguma força em detrimento dos outros monumentos nacionais, e agora nós temos que fazer esse trabalho inverso e temos que, por um lado, olhar para o Monumento Nacional, Pena, Palácio e Parque e percebermos que modelo de visitação queremos e que capacidade de carga queremos para este monumento, e por outro olhar para uma visitação de Sintra em conjunto com os diferentes parceiros e que modelo de visitação queremos para a Vila de Sintra e para a Serra, e trabalhar em conjunto. É muito interessante e são perguntas que eu já vou fazer aqui ao professor Lamas. Queria só passar aqui pela Teresa. Enquanto diretora do centro, do Gabinete Patrimonial, é assim que se chama, o que é que foi o trabalho recente neste sentido, de preparar estes novos tempos que aqui se avizinham, não é? De uma novas pessoas à frente das instituições, todas de acordo que é preciso um novo modelo. Só recuperar aqui um bocadinho foi o trabalho recente do centro. O Gabinete de Património Mundial é uma imposição da Unesco, a existência, tanto que existe noutros locais indexados na lista do Património Mundial. E acontece que este gabinete sucede a uma série, a outro gabinete que era um protocolo tripartido e não era operativo, e a Câmara chamou assim a essência deste gabinete. Este gabinete é um gabinete pequeno, tem 4 anos de existência. Trabalhamos muito junto aqui com a Parque Sintra, somos colaboradores, também ali com a Cultura Sintra, mas temos-nos centrado sobretudo no centro histórico, até por uma questão de recursos humanos. E o que fizemos nestes 4 últimos anos foi, nestes 2 últimos anos mais propriamente, o que nós fizemos, perspectivando o futuro, a adoção de modelos futuros, foi o seguinte: um manual de monitorização do centro histórico, que nunca tinha sido feito, contemplando a ocupação do espaço público, edifícios degradados, poluição visual, trânsito, etc. E também iniciámos um projeto que também nunca tinha sido feito em Sintra, que é o da georreferenciação de imóvel a imóvel com fichas de caracterização, que eu penso que isto é fundamental, isto que nós estamos a fazer, o plano 0, para podermos subir ao passo seguinte. Nós temos um problema muito grande com o turismo. Os números que os meus parceiros têm são objetivos, são obtidos através dos slots. Nós temos uma perspectiva diferente. De Sintra está demasiado próximo de Lisboa. O turismo, o Janeiro, nos anos 90, apelidou de turista plasmado. Eu acho que hoje nós temos o turista zombie, que é o que vem de comboio, circula e vai-se embora. Quando muito visita a regaleira. Depois ou dá uma volta tuk-tuk, que também é um fenómeno que eu acho que se devia pôr termo. Os tuk-tuks não têm a ver com a nossa cultura, não têm a ver com o nosso património, não têm a ver
com isso, podiam arranjar outro tipo de veículos elétricos e acabar com aquele caos, mudar-se a paragens de autocarros, onde estão 7 autocarros ao mesmo tempo, chegam a estar 7 autocarros ao mesmo tempo, e já vimos um caso de uma senhora com mobilidade reduzida a ter que entrar no autocarro no meio da estrada. E são situações que carecem de fiscalização, e depois temos aqui um problema também, que foi o da desertificação do centro histórico. Tal como o Ricardo falou há bocado, e bem, os filhos da terra saíram e transformaram as moradas dos pais em alojamentos locais. Há demasiados alojamentos locais. Eu estou ansiosa por ver o novo regulamento da Câmara de Lisboa, porque acho que vai fazer restrições, e nós devíamos também fazer restrições. Nós temos cerca de 300 habitantes na vila, sendo que naturais serão apenas 70. Portanto, temos uma população até exógena e muito pequena. Portanto, é uma população que não tem um poder reivindicativo. Nós não temos uma vila viva, não temos um espaço vivo. Temos um espaço semi-morto, que é cheio, enche durante o dia e à noite não tem vida. E eu acho que isto também devia mudar, trazendo moradores para o centro histórico. Mas depois temos o problema do trânsito, que as pessoas não querem. E para sair de casa... Não vamos já entrar no problema do trânsito, que isso é um problema. Dá vários podcasts. Sim. Mas do que eu percebi, e no sentido da minha pergunta inicial, nos últimos 2 anos trabalharam numa base de trabalho que vai ser agora muito útil para Exato. a gente. Nós partimos no ponto zero. Para um novo modelo. Para um novo modelo de gestão. Eu acho que o trabalho que nós fizemos foi o arranque para agora. Sobre os 2 levantamentos que se cruzam e se complementam, vamos fazer tomar decisões. Nós temos depois também uma duplicidade, que é o Gabinete de Intervenção nas Cidades, que gera as ARUs, e o Centro Histórico de Sintra também é em simultâneo uma área de reabilitação urbana, e tudo o que está na ARU, em termos de reabilitação, tem o IVA fixado a 6%. A 6%. Pronto, mas... Pode ser. Deixa-me só pegar aqui numa coisa que disse. Professor, volto ao professor. O professor teve um papel fundamental na transformação de Sintra, através da ação que teve na Parques de Sintra, porque criou um modelo. Criou um modelo de visitação, criou um modelo de gestão, criou um modelo técnico de intervenção. E eu pergunto, o professor depois saiu, teve uma série de outras responsabilidades, nomeadamente na Sociedade de Reabilitação Urbana de Lisboa. Estes anos voltado, como é que vê os desafios futuros? Eu ainda não vejo. como estava a começar a dizer. Não, mas aquilo que eu posso trazer a este debate, eu pensei em 4 coisas que não têm a ver propriamente com a gestão que se está aqui a falar e das entidades responsáveis, mas que é ainda uma memória que tem de coisas que era preciso fazer. E a primeira delas, e depois pensei que não valia a pena entrar em pormenores e que não fazia sentido, não conhecendo ainda a realidade agora, pensar em coisas que me preocuparam sempre, e que uma delas, ontem referi, é esta qualidade extraordinária da Sintra histórica em termos urbanísticos e de ocupação humana, em termos monumentais, em termos mesmo paisagísticos, os jardins, os parques, etc. A qualidade que tem, e indiscutivelmente, que foi melhorada com o tempo, etc., não influiu nada nas outras Sintras. E essa é uma reflexão que eu venho fazendo desde que saí, ou seja, as outras Sintras que são designadas como a Sintra do IC19 e a Sintra a norte daqui do centro da vila, portanto até Mafra. Na parte mais problemática, que é
as freguesias ao longo do IC19, na altura, e acho que era interessante refazer essa contagem, lembro-me de que nem 10%, não chegava a 10%, dos habitantes de Sintra que tinham visitado um monumento ou parque da paisagem cultural. E se calhar isso continua, porque esta beleza que enquanto o mundo, os portugueses, os estrangeiros, e traz esta multidão a ver Sintra, não influiu nada na qualidade ou na qualificação da restante Sintra. E eu acho que isso é um problema sério, que compete a todas as entidades que têm responsabilidade por esta paisagem cultural. Ela não serviu, é um oásis que para lá chegar se tem que atravessar uma desgraça urbana grande. Essa é uma das primeiras questões que me preocupa. Depois continua, e dos documentos que fui lendo, continua a existir um grande número de instituições com competência na parte florestal, na parte património construído, não indo à Unesco sequer, mas nacionais, e que vão produzindo pouco, ou muito pouco, inventário de problemas e monitorização destas zonas. Os próprios planos de gestão são muito descritivos, foram sempre, não é? Muito descritivos, e essa preocupação aqui não se traduziu numa coisa que eu acho que é muito importante fazer. É necessário, e agora com essa base para o centro histórico, mas para o resto da paisagem, que as entidades que têm responsabilidade nesta paisagem cultural se articulem de modo a que haja uma identificação daquilo que está bem, do que não está bem, e isso consta de pode ser um plano de gestão, mas de um diagnóstico consensualizado que permita tomar decisões e corrigir. Ou seja, só a partir deste diagnóstico é que é possível, enfim, há bocado falava-se aqui os pressupostos dos espanhóis, fazerem orçamentos articulados, etc. Todas estas instituições precisam falar melhor e terem essa preocupação. E isso eu creio que teria um efeito pedagógico muito grande, não para a transformação ou para a valorização da paisagem cultural, mas como habituando os habitantes do segundo município do país a perceberem que a qualidade urbana e paisagística se mede ou se detecta nesses pormenores, e isso é bom para a sua cultura e para a sua preocupação com a sua própria qualidade de vida. Que é, no fundo, monitorizar e avaliar a paisagem cultural como um método regular. O outro aspecto é a questão dos planos de salvaguarda, que é uma coisa que me preocupou sempre, aliás, como professor e preocupado nas questões do património. O primeiro plano de salvaguarda foi feito para a ajuda, quando eu estava presidente do Património Cultural, mas motivado por uma razão, difícil, uma dificuldade muito grande, que foi, não sei se vocês são muito mais novos, as Torres dos Jerónimos. As Torres dos Jerónimos foi um impacto enorme para o património cultural perceber que é necessário planos de salvaguarda. Era uma proposta de construção? Não, era uma licença que o Presidente da Câmara tinha dado para, por trás dos Jerónimos, e visível de todo o rio e da zona ribeirinha, construir entre os Jerónimos e o Ministério da Defesa, construir torres de 14 andares, 2 torres. Bom, isso foi um choque para toda o Ministério da Cultura, naquela altura chamava-se Instituto Português de Património Cultural, como bloquear isto. E aquilo que fiz foi, mover um processo de anulação
deste licenciamento. Desenvolver para aquela zona um plano de salvaguarda, porque um pouco acontece por todo o país, cada edifício classificado tinha a sua zona automática de proteção de 50 metros, os interstícios não eram cobertos por nenhuma preocupação ou zelo, e portanto essa foi uma primeira. Desde então, a ideia, eu não conheço mais planos de salvaguarda, não conheço, fiz parte do Conselho Nacional da Cultura, nessa parte do património, e houve grandes progressos na definição, por exemplo, de zonas de salvaguarda. E continua a haver a dificuldade muito grande de não juntar a essa designação, e ontem referi isso como uma coisa que eu acho que é, em Sintra, isso pode ser também bom exemplo, que é juntar a valorização. Eu creio que todos os documentos que reli e conhecia, fala-se esta questão de uma complexidade de uma paisagem cultural está sempre associada a uma defesa, uma salvaguarda, uma proteção. São sempre atitudes, eu diria, negativas de olhar ou defensivas de olhar o património. Juntar a valorização é muito importante. Para essa valorização é necessário saber o que é necessário valorizar. E, portanto, é importante, e estava a referir a Teresa aqui há bocadinho, que haja uma identificação de tudo o que está bem e o que está mal, em pormenor, com todas as instituições presentes. E descer mesmo ao pormenor. Os planos têm que ser de valorização, e acho que nós em Portugal não temos essa experiência, e temos que beber até nos vizinhos espanhóis, mas muito mais avançados, os franceses, que têm a figura do plano de sauvegarde et mise en valeur, e que desce ao pormenor, desce não, a palavra desce também é negativa, mas vai ao pormenor interessante e é reconhecido de dizer o que é necessário de demolir, abrir, repavimentar, manter beirados, fachadas, cores, todo o edifício, todo o edificado numa zona de proteção de um monumento ou num centro histórico como este, vai a esse. Eu acho que isso é uma necessidade e pode ser uma externalização ou uma potenciação dos valores do centro histórico. Sobre o centro histórico existe uma atenção nacional. Se for capaz de introduzir essa atenção prática e forma de basear a gestão futura e os orçamentos, eu acho que era uma questão importante. E depois também não queria deixar de lembrar dois aspectos que me até sabia que o José Maria ia, quando soube que o José Maria ia aqui no UNIT conduziu esta discussão, lembrei-me da sua tese de doutoramento, que era sobre... sim, mas que era sobre as zonas económicas de influência do património construído. Os monumentos, e foi o tema da tese do José Maria, foi um monumento como os Jerónimos, mas aplicável a todos, os grandes monumentos, gera a sua atração, gera uma série de benefícios? De atração. Agentes económicos que se estabelecem para tirar partido do turismo e da economia que esses visitantes trazem à zona. Aqui, em Sintra, o comércio é, eu diria, pouco qualificado, no sentido associado no centro histórico. Não tem a categoria que este monumento traz. Mas em Belém eram os pastéis de Belém, que eram uma grande fonte, mas que, pura e simplesmente, toda aquela fonte de riqueza ignorava e ignora as necessidades dos Jerónimos que traz aquela economia. Que atrai visitantes. E, portanto, eu acho que aqui há também, ou seja, o centro histórico de Sintra pode ser também estudado nessa direção, ou nesse domínio. E, por último, eu trazia aqui também uma preocupação que
que transporte, que é sobre os incêndios. Nós temos assistido nos últimos anos, e Portugal vive dramaticamente a realidade dos incêndios florestais. Eu, quando fui presidente, tive 3 experiências terríveis. Uma foi no Farto de Monserrate, e que demonstrou que nada estava preparado, porque os caminhos não permitiam os carros de bombeiros circular e chegar lá com rapidez, e depois, pior ainda, sair de lá, porque naquela altura, não sei se ainda é assim, mas naquela altura havia todas 6 corporações de bombeiros em torno da Serra que queriam ter um bocado da Serra como seu digamos, área de influência, porque ganhavam, quando os bombeiros acorrem ao incêndio, tomam uma espécie de dianteira e recolhem meios financeiros. E depois a fila era tão grande, aquilo foi de manhã, o incêndio foi extinto e a fila de carros de bombeiros vinha das Caldas da Rainha, eu nunca mais esqueci, e só à meia-noite é que se conseguiu que eles, recuando na serra, saíssem da serra. Essa questão esse foi um incêndio, eu diria, caricato, mas que mostra que esta floresta é um problema. O outro, e aí fica a recomendação à Parques Sintra, que é que a tal tapada, que ontem falávamos, a tapada do Saldanha. Sim. É um projeto que foi abortado a seguir ao 25 de Abril, mas que pressupunha o loteamento em, eu creio que 220 lotes dessa tapada, que depois, no PREC, aquilo houve uma decisão de não avançar, ficou parado, e quando soube daquilo, eu visitei, e aquilo é de facto uma zona de ninguém, porque já os proprietários, naquela altura, aquilo não tinha viabilidade que eles pensavam inicialmente e nunca foi limpa. A Parques Sintra começou a comprar, e comprámos bastante. É preciso acabar essa compra, porque senão aquilo não tem significado. E é uma zona muito grande, de 300, acho que tem 300 hectares, ou coisa assim. Eu passava a palavra ao João. Só a última. E é aqui o problema também do centro histórico. O Palácio da Vila tem a GNR, e na GNR, nas cozinhas, houve um incêndio terrível que mostrou que não se chegava lá por causa daquela estreita passagem para as traseiras do palácio, e é preciso rapidamente tirar assegurar e tirar dali a GNR, porque, por um lado, não é apropriado estar dentro do palácio, causou este problema pelas suas funções, porque foi nas cozinhas, o incêndio começou nas cozinhas, e depois qualquer caminhonete ou carro que ficasse naquela passagem, o palácio pode haver. Foi um pânico terrível. Imaginem que foi um incêndio, a cidade toda estava, a vila toda ficou em alvoroço. E, portanto, são estas Vou só passar aqui essas que eu transporto ainda. São várias, temos quando aqui motivo também. Quando eu chegar a conhecer melhor tudo, falo mais. Eu penso que os incêndios, as coisas já evoluíram muito. João, queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, é objetivo e estratégico para o Conselho de Administração da Parques Sintra toda a prevenção contra os incêndios na Serra, e começámos logo quando a elaboração da proposta de orçamento é o orçamento que percentualmente mais aumentou e que, portanto, é um dos indicadores de que temos a intenção de continuar e reforçar e investir na gestão florestal. Hoje em dia existe uma coordenação muito grande entre todos os bombeiros. Nós temos a sorte de ter bombeiros aqui no concelho de Sintra com capacidade de resposta rápida, e nós próprios já tivemos aqui um princípio de incêndio aqui no mês de setembro, que foi rapidamente extinto
e que, portanto, desse ponto de vista, estamos a conseguir essa coordenação e a identificação através das câmaras. Ainda há aquela câmara no Palácio da Pena? Existe câmara no Palácio da Pena, mas também existe. Aquela que está no topo da É uma torre mais alta. câmara, câmara torre. detectora de fumos. Sim. Toda a paisagem envolvente. E também existe câmaras na Peninha, e portanto temos uma solução integrada até com a área metropolitana de Lisboa com a detecção a tempo, porque a detecção a tempo do incêndio é crítica e nós sabemos que os incêndios têm uma tendência forte de virem da encosta mais a sul, portanto de Cascais, que são Todos eles vieram. fortes de... A parte este de Monserrate, Couve. que foi posto. Sim. Este de Monserrate foi posto. Mas os outros todos Vêm passados todos. eram Vêm lá. E a própria tapada de Ali. Saldanha é na encosta sul. E a tapada no Saldanha crítica. é na encosta, portanto, aliás, basta passar pela encosta norte e encosta mais a sul para vermos a diferença de vegetação e a diferença em termos de climática que é oferecida para cada uma delas. Mas, portanto, no âmbito trabalhar nesta coordenação, e tem sido feito um esforço muito grande ao longo dos anos para haver a coordenação e respostas imediatas com, hoje em dia, as novas soluções tecnológicas para a detecção do fogo, mas temos, obviamente, de trabalhar na prevenção. E trabalhar na prevenção é continuar o esforço da compra das parcelas da tapada do Saldanha. Têm sido compradas algumas, mas é preciso continuar a fazer o esforço. Elas estão parceladas. Há aqui mais do que uma entidade, temos a Parques Sintra, mas há também uma entidade privada que também demonstra algum interesse nessa aquisição e, portanto, temos que olhar para a tapada como um todo e encontrar manchas contínuas para a podermos gerir. Aqui, numa das nossas preocupações, e nós já fizemos uma reunião com a AGIF para reunir toda a informação florestal da Serra de Sintra e todo o conhecimento que existe sobre a mesma, até zonas tampão de progressão de fogo vindo da Encosta Sul, para conseguirmos, com esse conhecimento, ter uma gestão florestal ativa que não só faça, porque nós temos aqui uma dualidade, não é? Nós temos que fazer uma gestão de prevenção contra incêndios com as limpezas florestais, com as faixas de gestão florestal para redução de combustível. Em paralelo, temos que fazer a gestão florestal do ponto de vista da biodiversidade e o reforço da biodiversidade da mesma. E também temos aqui outro vetor, que é a redução das exóticas, exóticas infestantes, portanto já na parte mesmo florestal, não nos parques e jardins, obviamente, que nos permitam ao longo do tempo irmos alterando alterando a paisagem com algumas autóctones e sendo também ao longo do tempo mais resilientes no âmbito dos incêndios. Aqui queria destacar que estes processos são todos processos muito demorados, são estratégias de gestão florestal há 30 anos e a Parques Sintra também já começa a ter essa idade e já pode mostrar o que é uma tapada que ao longo dos anos teve uma gestão contínua, que é a tapada de Monserrate, e que convido todos a visitarem e fazerem os seus passeios fim de semana, jogging, que é uma tapada lindíssima e que já tem muito menos invasoras, já tem muita alteração no âmbito de novas plantações de árvores e também aí temos reforço de biodiversidade com charcas e monitorização das espécies de forma mais exaustiva. João, eu estava-te a ouvir e estava a pensar, não quero monopolizar a conversa em ti, porque ainda queria fazer também uma pergunta ali ao António Brancanes, mas tu foste um dos autores do plano de gestão de Sintra. Sim. Com a professora Teresa Anderson. Sim. Essa parte da biodiversidade, a parte ambiental, nós temos tendência a pensar em Sintra como os monumentos.
Para quem não sabe, a Parques Sintra tem 600 hectares de floresta, qualquer coisa assim, sob sua gestão. Portanto, não é só edifícios, não é só pedra, é também a parte verde. E a parte verde não é só floresta, é a biodiversidade, são as linhas de água, são as espécies protegidas, etc. Isso leva-me, tentando trazer agora aqui a conversa ao centro histórico e a esta paisagem que é gerida como um todo, quais foram, assim, breves ideias, as novas diretivas do plano de gestão da paisagem cultural, trazendo os valores ambientais para a equação? Como é que tu definirias aqui essa... O plano de gestão, a grande alteração preconizada aqui pela professora Teresa Anderson é as unidades de gestão de paisagem. É aquilo que o trabalho que foi desenvolvido, nós estávamos, portanto, o plano foi desenvolvido durante a época de Covid, com também uma questão que era algumas preocupações da Unesco que tinham sido levantadas nos últimos anos e que era preciso iniciar o processo de resposta. Foram desenvolvidas unidades de gestão de paisagem que no fundo as caracterizam e as diferenciam entre si. O centro histórico é completamente diferente de unidade de paisagens, por exemplo, associadas a tapadas públicas, que também são diferentes das tapadas privadas, que têm soluções naturais também diferentes e que também é diferente do perímetro florestal. O centro histórico é uma unidade dessas? Sim, é uma unidade dessas. E é completamente diferente e tem... E, portanto, qual foi o objetivo? O objetivo foi criar uma matriz para começarmos a desenvolver conhecimento técnico sobre cada uma delas. E essa matriz já orienta sobre porque é que não pode ser tudo a mesma mancha na forma de intervir e como é que nós podemos intervir de forma diferente. Aqui, já com uma visão mais integrada, o Centro Histórico continuou e desenvolveu o trabalho de cartografia e identificação do Centro Histórico, que foi aqui muito bem já apresentado. E nos outros espaços, aquilo que nós estamos a fazer também é reforçar o conhecimento técnico sobre o mesmo, reforçar o conhecimento técnico sobre as linhas de água, sobre os modelos, sobre a paisagem em si, sobre a biodiversidade. Existem cadastros e monitorização contínua sobre a biodiversidade. E é importante podermos perceber que nós temos as tapadas, e por exemplo o Parque de Monserrate, que é um parque romântico, cultural na sua gênese, mas depois temos outras áreas florestais, algumas delas que foram plantadas num sistema monocultura que é muito prejudicial ou muito favorável à progressão dos incêndios e que tem que ser alterado. E é este conhecimento que o plano de gestão se propôs, definindo uma matriz e definindo um modelo de levantamento do que existe e como existe, para nós podermos atuar sobre ele e atuando sobre ele de forma integrada. Aqui só queria também dar uma nota que é, para nós conseguirmos ter um modelo de intervenção na área florestal, na biodiversidade, nós temos que o fazer de forma integrada com os nossos parceiros e as propriedades privadas. E isso é uma estratégia nossa do Conselho de Administração, integrar os proprietários nas soluções, dar-lhes capacitação técnica e apoiar nessas questões. Uma das primeiras medidas foi o apoio ao combate à vespa asiática, que já foi feito um protocolo com os proprietários, e ao invés da Parques Sintra, que identificou as vespas cedo e monitoriza e tem as armadilhas nos seus espaços para evitar que existam ninhos nos espaços Parques Sintra, o que nos interessa é que a vespa não consiga propagar aqui na paisagem e, portanto, nós agora estamos a desenvolver um modelo que
que tenha a intervenção conjunta, alargado. independente, porque a biodiversidade não vai parar No por ser respeito a- público ou privado, e portanto independentemente de quem é o proprietário. E isso é verdade para a biodiversidade, é verdade para a gestão florestal, e depois também vai ser verdade para a gestão da visitação cultural e das capacidades de carga. Depois acaba por ser. E é aqui que chegamos à Cultura Sintra, que presumo seja um parceiro essencial da unidade de gestão Centro Histórico. Como é que se situam neste novo paradigma, que não é uma gestão só do equipamento cultural, não é só uma gestão de fluxos? Vocês têm um parque botânico excepcional, portanto têm preocupações ambientais, têm preocupações de biodiversidade. Como é que o António vê o próximo ciclo nesta nova forma de ver, mais abrangente, eu diria, não é? Necessariamente com canais de comunicação tanto a Parque Sintra como o município. O município enquanto casa-mãe, ao fim e ao cabo, a Parque Sintra enquanto parceiro estratégico e operador no mesmo segmento territorial. Portanto, como o João estava a dizer e muito bem, quer dizer, nesta área não há fronteiras. A natureza não tem fronteiras. E, portanto, a lógica de gestão e a colaboração interinstitucional tem também ela de não ter fronteiras. Eu gostava de... Eu vou fazer aqui uma pequena observação, é uma história que eu conto muitas vezes e que tem a ver muito com o nosso paradigma. Há cerca de 20 anos atrás, por razões profissionais, fui visitar Berlim, uma visita que incidia especialmente sobre a questão do planeamento urbanístico. E numa reunião com o então diretor de planeamento urbano de Berlim, que tinha sido diretor de planeamento urbano do município de Berlim, ainda antes da reunificação, portanto, como ele dizia, era um comunista do ponto de vista do ideário, mas tinha perfeita noção que aquilo não era execuível. E ele ficou como responsável depois da reunificação. E ainda havia um pouco esta memória presente na altura, há 20 anos atrás. E na troca de experiências é como é que vocês gerem, como é que gerem a questão do urbanismo, da gestão das cidades, etc. E quando eu comecei a explicar que nós tínhamos PDMs, depois temos planos pormenores, até como é que é isso do ponto de vista de centro patrimonial? Bom, pronto, isso depois há algumas especificidades, depois também há regulamentos e tal. E eu dei-me naquela, deparei-me com uma situação dele estar assim a olhar para mim com os olhos um pouco esbugalhados, e isso funciona. Tanto as camadas de regulamentação, de legislação, isso funciona. E eu ri-me e disse, não. E ele depois estava a dizer que, enfim, ele disse, olha, a única regra específica que a cidade de Berlim tem escrita é, com exceção da Torre da Deutsche Bahn, mais nenhum edifício dentro da cidade pode ultrapassar a altura dos campanários das igrejas dos ingleses e dos franceses. E essa era a única regra. Depois toda a própria gestão da cidade era feita de uma forma interessante, inclusive o centro histórico, que era uma gestão volumétrica. Isto é, eles tinham maquetes à escala daquilo que era a cidade e iam substituindo uns blocos toscos de madeira pelos edifícios com os desenhos aprovados. Portanto, havia uma gestão, e já na altura com a salvaguarda, de que, se do ponto de vista da gestão estratégica do centro histórico, ainda havia muita questão, na altura estava-se a discutir a questão do Palácio Imperial, se era reconstruído, vamos fazer um pastiche ou não vamos fazer um pastiche, vamos reconstruir ou não, etc. Havia um grande dinamismo, até titilante. Mas aquilo que eu retiro de cá, e era uma coisa que acho que era importante trazer para aqui, para o nosso microcosmos de Sintra, é, sendo que a tónica deixa de ser tanto na salvaguarda, mas mais na valorização, que eu acho que é o caminho correto, tornemos as coisas e criemos ferramentas e canais de comunicação que sejam mais operativos e eficazes e menos formais. Eu tenho o defeito de ser de formação jurídica da área do direito e há sempre aquele debate entre aquilo que é a justiça formal e a justiça material. E, infelizmente, às vezes a justiça formal sobrepõe-se à justiça material. Aqui, no caso do património e da preservação patrimonial, é óbvio que tem de haver ferramentas, nomeadamente jurídicas de proteção, mas mais importante do que criar esse esqueleto, esse esquema de proteção, é o que é que nós queremos fazer. Para que é que isso serve? Serve para proteger o património, para valorizar o património. Então,
tínhamos uma abordagem mais pragmática, mais um pouco à semelhança da perspectiva alemã e menos daquilo que é a tradição latina de muita regulamentação e as regras, etc. Uma última observação só relativamente a uma coisa que o professor, já tínhamos tido também a oportunidade de falar, o professor já tinha falado disso, e é uma tónica que eu acho extremamente interessante, que é o facto de, efetivamente, as populações de Sintra é um concelho grande, com muitos habitantes, e de facto no caso da Quinta da Regaleira, em que temos a gratuitidade para todos os municípios todos os dias do ano, eu posso dizer que de facto a representatividade dos visitantes de Sintra é cerca de 1%. 1%. Pirou Dos 10%. Não, mas isto é um pico de frequência, não é? Claro que o crescimento do turismo foi brutal e, portanto, comprimiu a visitação. Agora, se de facto... Desculpe, eu que há bocado referi era um inquérito aos sintrenses se tinham visitado algum polo cultural ou paisagístico aqui. E os tais 8%, que acho que era o resultado, é que ninguém tinha vindo cá. Ninguém tinha mostrado. Não, nós temos exemplos, por exemplo, de escolas. Sim, eu queria fazer dois comentários, um na sequência do que o António disse e outro na sequência do que o professor disse. Nós damos parecer do urbanismo, portanto, quer na área inscrita, quer na zona de especial proteção. É uma das nossas funções. Agora, com o simplexo urbanístico, nós vamos ter um canal privilegiado na plataforma de submissão de procedimentos e vamos passar a dar o parecer no contexto da apreciação liminar. Portanto, quando for para a CCDR... Já leva. Pronto. E isto vai poupar... muitos meses. Mas é verdade, há regulamentação a mais. Isso aí tens toda a razão. Em relação ao que o professor Lamas estava a dizer dos sintrenses não visitarem Sintra, eu lembro-me de ser criança e vinham-nos visitar Sintra. E vinham-nos visitar os monumentos. Hoje em dia as pessoas não vêm porque não conseguem cá chegar. Perdem imenso tempo a cá chegar. As pessoas, o português deixou de vir a Sintra. E eu fiquei espantada com a multidão que esteve no dia 1 que eu vi. Eu acho que e tive colegas que vieram e que depois foram de comboio para casa. Os comboios iam rasos de pessoas do subúrbio. Aquele ato simbólico, que envolveu o sentimento de pertença. E o sentimento de pertença está na vila. Sra. Doutora, eu quando cito isto é porque é preocupante que esta beleza e esta excepcionalidade deste património não tenha repercussões nas visões urbanísticas que os habitantes têm sobre a sua zona ou para melhorar a sua zona. Não há. E não isso, a minha preocupação não era que eles visitassem para se cultivarem. Não. É que deem vida. Mas que isto sirva de exemplo para a requalificação necessária. Sim, eu era pequena e eu muitas vezes mas isso eu acho que é uma mas pode ser melhorado. Pode ser melhorado, sim. O João queria também dizer qualquer coisa? Sim, pode. Eu queria só dizer, porque falou-se aqui do dia 1 e para nós é uma preocupação a visitação nacional, garantir que existe também a visitação nacional e que os monumentos possam ser apreendidos e conhecidos nas suas diversas vertentes culturais por nós, portanto por todos os portugueses, porque também é assim que os portugueses vão apoiar o investimento nos monumentos nacionais. Nós temos alguns projetos em curso, tivemos o projeto do PH30 que vai terminar amanhã, que teve a ver, que foi um projeto no âmbito das comemorações da paisagem, do aniversário da paisagem, e que foi voltado maioritariamente para os moradores e para a população, e foi feito aqui com o apoio também da CEPIRA, e que foi um grande sucesso,
e temos atividades culturais e atividades com as escolas que vamos querer reforçar, como também queremos estar presentes nas festividades da população do concelho, como foi no dia 1, e é esta dualidade que é este reforço que também queremos transmitir. Não sei se tem algum comentário. Pediram-me para abrir a discussão à audiência e saber se há aqui alguma questão que queiram colocar aos nossos oradores. Magda Gonçalves, de Angra do Heroísmo. Bom dia. É só para dizer, por exemplo, nós temos para Angra, temos um plano de pormenor de salvaguarda da Angra do Heroísmo desde 2015, e depois fala-se muito desse excesso de legislações e nós realmente temos este plano que também tem edifício e edifício, só que ele não é utilizado ou na sua totalidade, ou que ele podia eventualmente ter. Ele é só utilizado em termos urbanísticos para aquilo que se pode ou não fazer no edificado, mas ele tem muito mais e não é utilizado. Com muita pena minha, porque ele tem edifício e edifício não é monitorizado, portanto na altura foi feito um levantamento, não é, de todo o edificado, e depois nestas alterações e modificações que entretanto e reabilitações não está a ser atualizado. E depois temos casos, por exemplo, que em Santa Maria temos a Vila do Porto, é um conjunto classificado de interesse público, que tem um plano de pormenor e valorização desse sítio, mas que também o município não o utiliza. Portanto, às vezes o que eu vejo é que há planos, é exigido o plano, realmente nós temos para o Corvo também temos um plano a ser desenvolvido, só que não é totalmente aplicado. Os municípios não o veem como uma mais-valia. Eu falo isto porque pertence ao governo regional, não é? E a nossa legislação regional diz que tem que ter os conjuntos classificados de interesse público, tem que ter planos de pormenor e salvaguarda, e realmente depois eles desenvolvem, mas depois não tem a aplicabilidade de... Se quer comentar. Não, eu concordo claramente. Mas eu gostava só de terminar qualquer intervenção possível, que ainda tenha tempo, para dizer o seguinte: eu acho que os 30 anos do património mundial aqui deviam ser aproveitados para uma reflexão sobre o que é esta realidade. Eu pus aqui umas notas que deveria decorrer de uma monitorização e avaliação e discutir se nestes 30 anos foi valorizada, se a paisagem cultural foi valorizada ou se degradou. Eu acho que é uma aferição importante. Se os limites da paisagem e da sua zona especial de proteção se devem manter ou ampliar. Se a zona especial de proteção mantém o seu significado original. Se no seu atributo de valor exemplar para a humanidade tem sido assegurado pelas múltiplas entidades zeladoras. Se este atributo é partilhado e querido e está na frente das preocupações das entidades, que são muitas, que têm responsabilidade aqui. Se a atração turística da paisagem cultural, e estava-se a falar disso há bocadinho, e os importantes contributos económicos que ela trouxe beneficiam corretamente o bem e a sua evolução positiva. E se o quadro de gestão, isto é, se a multiplicidade de instituições com responsabilidade na zona e a sua interação, também deve ser revista, melhorada e pode ser aplicada noutras paisagens culturais portuguesas mais recentes. Tivemos aqui há já 4, não é? Esta é a quarta,
portanto, eu não conheço a realidade das outras 3 para poder dizer, mas eu acho que Sintra foi a primeira e deveria ter esse papel de, ao refletir sobre estas questões relacionadas com a criação e os atributos e as preocupações, digamos, as regras, se isto valeu a pena. Fazer um É um ponto de balanço, situação, um balanço. Não é um plano de gestão, é um plano de, eu diria, de reflexão sobre o que se passou nestes 30 anos. Eu penso até que a primeira é a complexidade da cobertura por instituições, que são muitas, e 6, eu contei 6, e que a linguagem é completamente diferente de umas para outras. Umas linguagens quase, eu diria, antiquadas e outras dinâmicas, mas eu acho que esta reflexão é aquilo que eu acho que, e a Câmara, o que eu aconselharia à Câmara de Sintra é que promova essa reflexão, juntando todas as instituições, obviamente todos os interessados, privados e públicos, mas esta reflexão é uma coisa que eu acho que era exatamente isso que eu ia dizer. Esta sugestão parece-me extremamente pertinente, porque numa fase em que também é uma oportunidade para rever ou refazer ou acertar algumas agulhas no que se toca ao modelo de gestão, essa reflexão é uma profunda mais-valia, mas que funcione numa perspectiva efetivamente crítica. Claro, de apontar caminhos e de identificar problemas. Exato. e não de defesa. Exatamente. Não de defesa das instituições. Claro. Não propriamente para correu tudo lindamente, foi espetacular, estamos a funcionar muito bem, mas também não numa perspectiva absolutamente destrutiva, está tudo errado, vamos voltar à estaca zero, que é algo que não é suscetível de se fazer. Portanto, seria o retrocesso. Seria absolutamente dramático. Eu queria fazer um breve comentário, mas queria também perguntar ao João. Em relação ao que o professor Lamas e o António disseram, eu penso que, e já falei isto aqui com o João, que o novo plano de gestão deva ser feito de uma forma mais integrada e mais operativa. Mais integrada com a Câmara, incluindo o Centro Histórico, que também é uma unidade indexada da paisagem cultural, é uma entidade complexa, porque no seu interior alberga outros bens indexados, para além do seu aspecto de vernáculo. O Sr. Professor também falou da alteração da Zona Especial de Proteção. Eu estou de acordo. E a alteração da Zona Especial de Proteção. Eu estou plenamente de acordo, ainda há pouco conversávamos, porque em 30 anos nós estamos a inventariar e a georreferenciar edifícios perfeitamente incaracterísticos, enquanto a Zona Especial de Proteção deixou de fora edifícios que têm interesse, nomeadamente o Rolino, a Quinta de São Sebastião, entre outros espaços. E, portanto, devia ser uma proposta feita de reformulação da Zona Especial de Proteção e tirar para fora aquilo que Já não faz sentido. Lá está, porque em 30 anos isto mudou muito. As coisas mudaram. Muito. João, eu pergunto, estes pontos que o professor António Lamas levantou, que são muito interessantes, de facto 30 anos é um prazo muito bom para se fazer uma reflexão séria, e a experiência é uma experiência acumulada muito interessante, não é? De gestão e de exemplos. A Parques de Sintra, recordo, foi eleita durante anos consecutivos, continua a ser, já vem do tempo do professor Lamas, a melhor empresa de conservação do mundo. Portanto, alguma coisa estarão a fazer bem, com certeza. Mas, obviamente, que há desafios. Esta questão institucional que o professor António Lamas falou, eu pergunto, João, tu estás neste momento a sentir as dores diretas, porque tu és o presidente da Parques de Sintra, tens que lidar diariamente com várias instituições. Aquela ideia de consórcio que apareceu há bocadinho, de criar uma estrutura de gestão multi-institucional com diferentes níveis, faz sentido? Tu vês que isso seja um exemplo ou tens outra proposta? Bom, eu considero que a Parques, vamos lá ver, o mais importante do que criar aqui um modelo institucional é criarmos aqui em Sintra uma capacidade de coordenação e de trabalho conjunto nesse desenvolvimento. E isso pode até ter... Dos que já cá estão, daqueles que lidam diariamente. Isso pode até ter a consequência depois de termos um modelo. Mas muitas vezes nós começamos por modelos muito formais e muitas soluções e aquilo que nós precisamos
e precisamos de atuar já nos desafios que a paisagem nos dá hoje, é de coordenação imediata. E parece-me que existe isso, obviamente, existe toda a disponibilidade aqui com estes parceiros. Depois é evidente que existem também muitas entidades a pronunciarem-se sobre aqui a paisagem cultural, muitas entidades da administração central, muitas delas até com posicionamentos completamente diferentes e antagónicos, porque cada um defende apenas o valor que está salvaguardado na legislação em vigor, sem olhar para os outros valores, e sendo a paisagem um conjunto de valores a salvaguardar, tem que ter essa compatibilização, porque senão torna-se inviável a sua salvaguarda. Aqui, aquilo que temos trabalhado, e aproveitando a oportunidade da Parques Sintra ser uma entidade da administração central, é dar a conhecer essas nossas dores e trabalharmos em conjunto diretamente com os diferentes organismos para ultrapassar essas dificuldades no âmbito da Parques Sintra e depois com a questão do licenciamento. É um processo mais complexo, porque ainda por cima o processo de licenciamento tem sido alterado ao longo dos anos muitas vezes, sempre com a tentativa de encontrar soluções de maior agilidade processual, menores tempos e menos pronúncia. Não tem sido, obviamente, conseguido nem uma coisa nem outra, e às vezes até se tornou aqui complexo, metendo aqui outros organismos no processo do licenciamento. João, desculpe, aquele exemplo que foi dado aqui pelo colega espanhol, de haver um gestor da própria entidade, é sintomático de muitas diferenças na abordagem. Sim. Exatamente, era aí que eu queria chegar, com a ideia de que temos um modelo em Cuenca que funciona, reúnem uma vez por mês e articulam-se. Eventualmente aqui penso que estão com reuniões de condições para isso. E o Ricardo, que disse há pouco também, na intervenção dele, é que o nosso problema, de facto, é termos uma legislação de base do património cultural que é feita para o monumento. É um monumento. Pronto. O bem, neste caso quer dizer o bem. Sim, o bem. O bem. Não o particular. O monumento. Sim. Não. Certo, está bem. Esquece o conjunto. Ainda não conseguimos ultrapassar, e isso também está muito, julgo que está muito baseado aqui num fator que o professor falou, em que estamos sempre com legislação restritiva e ainda não é valorizadora. Falta-nos esse e os planos são planos ainda muito restritivos e pouco valorizadores, como o professor estava a falar, e isso é um dos principais problemas depois no processo do licenciamento e da implementação, porque é redutor daquilo que é preciso para a salvaguarda. E é sintomático do desafio que se coloca, que é o quê? Que é a mudança de mentalidades, que é mais complicado. Vamos sempre por dizer que é preciso, mas que é impossível. E há uma coisa, mas não percamos o lirismo, professor. Não percamos o lirismo. António, como historiadora, sempre aprendi que o que evolui mais lentamente é a mentalidade. Portanto, vai tudo à frente e a mentalidade vai atrás. Acompanha muito lentamente. Vai a servir de lastro. Vai, exato. Para que a velocidade não seja excessiva. Também há uma falta muito grande de bom senso. Também. Sim. Bom senso é fundamental. É fundamental, é difícil de regular, mas tive numa reunião também também com diferentes da rede de património mundial portuguesa, e estavam a falar dos problemas do licenciamento e neste momento ele até está a partir em diferentes entidades da administração local, da administração central e dentro da administração central, e depois aquilo vai a régua e esquadro ao número de metros do monumento, não é? E é isso.
E é essa também falta de bom senso e lógica de uma visão integrada que depois acaba por ser Facultar o principal problema. Agora, temos uma enorme depois é sempre o oportunidade. refúgio de quem gera os processos às vezes, porque às vezes também há que ter alguma coragem em algumas decisões. Claro. Às vezes há decisões administrativas que são muito simples, mas que têm o seu quê. E essa malha densa e apertada de regulamentação, falando contra... É um refúgio. É um refúgio. Não posso, eu gostava, mas não posso. Eu até compreendo, fazia, até faz sentido, mas aquilo que está aqui escrito no regulamento ou na legislação é que... Agora, julgo também que a oportunidade que se está aqui a gerar de uma capacidade de coordenação totalmente integrada aqui com os diferentes parceiros da paisagem e aquilo que se pode fazer é muito mais de metade do que é necessário, é quase tudo e portanto é começar. É o caminho. É o caminho. Eu aproveito estas últimas palavras do João. Infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo. Queria primeiro agradecer a presença dos nossos convidados, foi uma discussão muito interessante. Eu penso, isto agora é uma opinião pessoal, mas estamos num novo ciclo. O Sr. Presidente da Câmara foi eleito há pouco tempo. O João é Presidente do Conselho de Administração, também coincidente com as eleições autárquicas, ou seja, há aqui pelo menos um período de 4 anos, eu diria, que é um período em que se começa algo novo com pessoas novas, e o caminho penso que foi definido quando o professor disse que era importante fazer uma reflexão. E acho que isso é o próximo passo. Espero que isso aconteça. Sei que o professor Lamas tem esse poder de influência junto da Câmara, de talvez ser a entidade que promove essa discussão, e acho que beneficiaríamos todos da experiência que o professor tem, dessas ideias muito, muito organizadas, e da experiência acumulada das pessoas que aqui estão, que estão há muitos anos nisto, identificaram muito bem os problemas e que estão disponíveis, que é o que me diz o João, parece-me que é aqui a grande questão. Portanto, antevejo que os próximos anos para Sintra sejam muito interessantes, Estamos disponíveis todos. E espero que assim aconteça. Aliás, trabalhamos muito proximamente, especialmente com a parte. Ainda o João não era Presidente do Conselho Diretivo, mas já. Pois isto também tudo traz, portanto é uma boa relação também pessoal. Também. No fim de tudo é muito importante. E com o António também é uma boa relação pessoal. E o professor Lamas. E antiga. E antiga, é verdade. O professor Lamas conheço e respeito muito a sua longa e profícua carreira e o seu conhecimento. E o exemplo que aqui deixou. Sim. E é tudo gente de bom senso, como dizia o João. Sim, isso é que eu acho que vai ser. É tudo gente de bom senso. Portanto, acho que isso é o mais importante. Queria agradecer também a audiência e desejar-vos um bom resto de feira e até breve. Ninguém fala. Obrigado. Já tinha sido perguntado. Eu há bocadinho só dei espaço para uma pergunta que foi a Magda. Se ainda houver alguma pergunta, eu forço o calendário. Queremos almoçar. Então estamos em conselho. Onde é que... A Adriana. Adriana. Olha, tem que ser uma pergunta curta e de resposta ainda mais curta. Com certeza. Ao longo destes últimos anos, nós temos feito um grande esforço junto às escolas para que venham mais alunos visitar o património. E o que me dizem da maior parte das escolas é que não têm estruturas, não têm acompanhantes, não têm professores, não têm transportes. Como é que se vai resolver isto? Muito obrigada. Zé Maria, dá-me licença. Faça favor, António. Ainda ontem se discutiu esse assunto, noutra circunstância. Adriana, infelizmente, não tem nada a ver com o património que está disponível para acolher as crianças. Tem a ver com o modus operativo das escolas e das imposições legais relativamente ao acompanhamento das crianças. Tem que ser feito por professores. Por professores, 1 por cada 10, em algumas circunstâncias, ou 1 por cada 15. E as próprias escolas, infelizmente, depois não dispõem muitas vezes dos recursos para esse efeito. Agora, da nossa parte, toda a disponibilidade, como sempre, e interesse. Aliás, posso dizer que no caso da Quinta da Regaleira, e dada a gratuitidade de municípios durante todos os dias do ano, até flexibilizamos e disponibilizamos via digital os ingressos para fluidificar o processo. Portanto,
E penso que a Parque de Sintra também tem todo esse interesse e disponibilidade. É mesmo uma questão que aí ultrapassa a vontade. É a lei. É. É a lei. Aliás, nem podem vir acompanhados por auxiliares da ação educativa Tem de ser e professores. Só podem ser acompanhados por professores. E isto é um grande entrave. Muito bem. Agradeço, obrigado. Agradeço a todos e um bom resto de feira.